Meus amigos, vocês viram aí a polêmica envolvendo o André Reina e o narrador da TNT Esporte e a torcida do Ceará, não só a torcida do Ceará, do Nordeste como um todo, né? E aí, essa polêmica, ela pode ter repercussão aqui nos times do Pará, né? Eu sei que alguns torcedores do rival acabam assistindo a gente, muito embora seja um canal do Paysandu, mas fique até o final porque isso também interessa aos torcedores do rival, torcedores do norte como um todo, né? Amazonas, Rio Negro, né? Enfim. Bem, qual foi a grande polêmica aqui, que eu acho que isso tem repercussão no norte? Eu vou já já mostrar essa polêmica aqui com o André Rene. Bem, no jogo Ceará e Flamengo, a torcida do Ceará estendeu esse mosaico aqui, né, 3D. Sou do Ceará, né? Sou natural do Ceará e fez esse mosaico aqui, né? Eu tenho clube para torcer. Isso é uma crítica ao chamado movimento misto, né? O que é um movimento de torcida misto? Aqui em Belém, por exemplo, tem gente que é Paysandu e Flamengo, ou Paysandu e Remo, ou Paysandu e Vasco, ou a pessoa é Remo e Vasco, ou Remo e Flamengo, ou Paysandu e Corinthians, Paysandu e São Paulo, né? Eu acho que até um movimento triplo, inclusive. Às vezes aqui no Pará você tem um time local, um time do Rio e um time de São Paulo, né? Então, não nesse jogo, mas em outros jogos também, é comum se ver essa faixa aqui, ó, vergonha do Nordeste, que é a torcida local, colocando uma seta para a torcida do visitante, que muito embora seja daquele estado do Nordeste, acaba indo prestigiar o time de fora, né? E olha só esse grito aqui que a torcida do Ceará ecoou lá no estádio. Né? Depois teve a resposta do André Rene e depois a gente vai ver também a resposta do Bruno Formiga, que é lá da TNT, e vamos ver qual a repercussão que isso aqui tem no Pará. Eu acho que a repercussão é direta aqui para os times do Norte. Né? A fala do André Rene aqui que gerou uma certa revolta lá com o pessoal do Nordeste. Né? Inclusive o André Rene não é nordestino, mas ele se autodeclara inclusive a Bahia como a sua segunda naturalidade. Eu acho o seguinte, cara, eu acho bem legal que tenha a torcida do time local, que tenha, sabe, mais força ainda, né? O torcedor do Ceará, do Bahia, do Fortaleza, do Sport, de todos os clubes do Nordeste. E não é só do Nordeste, né? Do norte do país também. Do sul, sudeste, a torcida do Corinthians é enorme no Paraná, em Santa Catarina, a do Flamengo também. Enfim, acho legal que se valorize, mas fiscal de torcedor aí é demais, né, gente? Aí é demais, pô. Cada Né, um que torce pra quem quiser, irmão. eu acho que eu tenho uma certa base para falar desse movimento aí, porque sou rato de estádio, vamos dizer assim, né? Fui criado, eu sou aquele típico clássico torcedor de periferia, né? Meu pai, a gente morava na periferia, né? Meu pai era cobrador de ônibus e a gente tinha essa cultura de ir pro estádio, né? Na época que o estádio era aquele chamado estádio raiz, né? Que se você ficasse muito lá embaixo, às vezes podia levar um saco daquele líquido que ninguém gosta, né? Então, fui, por exemplo, assistir Paysandu e Guarani a final lá, com gol do Dadinho, Cacaio. Então, meio que eu fui criado em estádio, né? Então, sou um torcedor mesmo que vai bastante em estádio. E eu, assim, peguei sim esse movimento misto aqui no Pará. Ainda tem, não tem esse combate como tem no Nordeste, né? Talvez um dia isso aconteça, mas eu acho que quem traz essa resposta aqui, né, meio que até quase que uma crítica em relação ao André Reiner, é o Bruno Formiga, né? O parceiro dele, inclusive, de emissora lá da TNT, né? Bora ver o que o Bruno Formiga fala aqui a respeito do movimento misto. O Bruno Formiga, que inclusive esse sim é nordestino, né? Ele é do Ceará e ele torce para o Flamengo, né? Eu achei bem interessante e a gente vai pontuar como é que isso acontece aqui no norte também. Olha A só. gente vê no Nordeste, nas torcidas do Nordeste, aquela faixa vergonha do Nordeste, sempre Eu, apontando eu pro cobri torcedor. o início desse movimento. Eu vi quando nasceu. O que que você acha disso, cara? No início, eu tinha resistência, até porque eu sou o que eles chamam de misto, Aí. que é o movimento de um cara que torce para ou só para um time de fora ou para dois times. Tipo, o cara é Bahia e Flamengo, ele é Fortaleza e Corinthians, é Ceará e Palmeiras, sei lá. Sim. E por uma questão logística de transmissão,
Acho que não só o Nordeste, porque o Nordeste não é vítima disso sozinho, e eu não estou Claro. demonizando e culpando essa logística de transmissão. Era o que tinha na época Claro. e qualquer outro cenário, eu acho que seria igual. Com a emissora A, B, C, D, Z, não importa. Era o que era na época, era o espírito do tempo. Sim. Se você for no Paraná, é a maior torcida do Corinthians fora de São Paulo. Sim. É no Paraná. Se você for em Santa Catarina, vários são torcedores de time de fora. O interior de Minas, pô, Juiz de Fora tem mais torcedor do Vasco, do Flamengo do que de Cruzeiro e Galo. Verdade. Que tem a ver com a parabólica, com as transmissões de rádio. A Rádio Globo durante muito tempo transmitiu pro É isso aí total, né, cara? Aqui em Belém, por exemplo, a gente não tinha, né? Nos anos 90, a gente dependia 100% da Globo. E a Globo só passava os jogos do Campeonato Carioca e dos times carioca no Brasileirão. E Remo e Paysandu sempre foram muito fortes, ou na A ou na B nos anos 90, né? Então, só que a gente ficava um pouco que refém da Globo para assistir jogos, e depois a Globo evoluiu para passar jogos do Campeonato Paulista, né? Então, aí tá a origem do problema da torcida mista, né? Brasil inteiro, ou o jogo de São Paulo, ou o jogo do Rio. Então, eu sempre falo sobre isso e não é condenando, é tentando explicar que existe uma razão. Lógico. Então, quando surgiu esse movimento do Vergonha do Nordeste, eu achava um discurso ruim, porque ele estava culpando quem não tem culpa. Porque, na real, ninguém tem culpa, é simplesmente um movimento. Como, sei lá, o movimento do cinema americano. Não tem como culpar você de ter na memória que o melhor filme que você viu é o Jurassic Park e não o Deus e o Diabo na Terra do Sol, porque, meu irmão, tu não tinha acesso, porra. Como é que tu ia ver o Dona Flor e seus dois maridos, que é... Cara, acho que isso aqui é perfeito. Inclusive, essa analogia que ele fez com o cinema, nacional, eu acho que é perfeito, né, cara? Eu falo, por isso que eu disse pra vocês que eu acho que eu sou muito próprio dessa época. A gente, na década de 90, formou a nossa infância ou adolescência, que é quando a gente forma ali a nossa ligação com o futebol, vendo os jogos do Campeonato Carioca. Então, ou seja, mesmo eu sendo uma pessoa frequentadora de estádio, e toda a minha, vamos dizer assim, a minha memória afetiva com o estádio foi feita com meu pai me levava para o estádio, eu ia com meu irmão, então minha família tem esse histórico de ir para o estádio. Ainda assim, eu fui, vamos dizer, capturado, né? Eu, por exemplo, sou Paysandu e sou Vasco. Hoje em dia eu já não estou tão ligado ao Vasco, mas a minha memória afetiva não me deixa largar do Vasco, né? O Vasco, por sinal, né? Logo o Vasco, né? Então minha memória afetiva, por exemplo, foi formado por um lado com Dadinho e Cacaio, que foram os heróis do primeiro Campeonato Brasileiro do Paysandu de 91. Por outro lado, a minha memória afetiva também é formada com Edmundo, com Romário, com Bebeto, com Sorato, né, que são aqueles times de 89 do Vasco, e depois mais recente esses times de 2000 e 97. Né? Então, e isso é tão surreal, porque muito embora eu tenha ido muito ao estádio, e graças a Deus eu vivi a infância e o início da idade adulta com muitos títulos do Paysandu, então não dá nem para dizer assim, o cara é como o Bruno Fengão falou, o cara é torcedor do CSA, ele vai ficar vendo o quê? Que o CSA não tem título, não disputa campeonato, né? Então, por isso que as emissoras passavam o jogo do Flamengo. No meu caso, não tem nem desculpa, né? Porque o Paysandu, eu peguei o Paysandu, vi os 2 títulos do Paysandu da Série B, vi o título do Paysandu campeão dos campeões, vi o Paysandu participando de Libertadores. Então, veja que, muito embora eu seja um exemplo de cara que o time esteve em Série A há muito tempo, o time formou um timaço em 2002, ainda assim eu fiz parte desse movimento misto. Por quê? Porque o poder da televisão, ela é infinita, né? O poder da televisão, ela é muito grande. E aí, outro ponto que o Bruno Formiga falou aqui, que é o seguinte, agora que os times do Nordeste começaram a se estruturar, e claro, isso tende também a minimizar um pouco mais o movimento misto. Já aqui no Norte, sobretudo no Pará, né, infelizmente o Amazonas acabou ficando degraus abaixo, né? O Amazonas tinha um grande time também, Nacional, Rio Negro, o próprio São Raimundo. Infelizmente agora o Amazonas e o Manaus estão tentando recuperar isso, mas o Amazonas gosta muito de futebol, morei lá há muito tempo no Amazonas, né? Infelizmente o Amazonas regrediu um pouco, está tentando retomar agora. Os times do Pará que quase nunca regredem por conta do tamanho da torcida, agora que a gente está começando a se estruturar. Enquanto, por exemplo, tem um Fortaleza estruturado, um Bahia que é uma SAF, o próprio Sport que tem recursos consideráveis, né? Aqui no Norte, infelizmente, agora que Remo e Paysandu voltaram para B, estão tentando se firmar, né?
O Remo recentemente subiu e caiu, o Paysandu subiu e se segurou nas últimas, né? Estão disputando a Série B agora simultaneamente. Então, quer dizer, agora que a gente está tentando voltar a se estruturar. Mas Remo e Paysandu basicamente vendem almoço para comprar janta, né? Então, se por um lado essa situação de quebra de praça de televisão está ajudando, por outro a estruturação dos clubes do Norte ainda vai demorar um pouco, né? Mas pelo menos agora a gente tem a opção na Série B. Agora, como é pelos streams e quando é a Globo é o Premier, a gente tem a possibilidade de assinar e ver todos os jogos de Remo e Paysandu, ou do Amazonas, ou do Manaus, enfim, para quem assinar da Zona, Série C. Muito embora Manaus tenha caído para D, né? Então, quer dizer, com esse movimento de streaming, essas quebras de praça da Rede Globo, né? Que antes a gente era obrigado a ver, inclusive o Globo Esporte de lá, do Rio ou de São Paulo, isso começa a bater uma identificação maior, né? Agora falta os clubes fazerem a sua parte, né? Aí a gente vai dizer, pô, mas também os clubes não se estruturam, por isso. Aí a gente vai pensar, bem, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Os clubes não se estruturavam porque a atenção toda era voltada para os times do Sudeste, ou a gente tinha nossa atenção voltada para o Sudeste porque nossos clubes não eram estruturados. Eu acho que é a primeira opção, né? Não tinha como os clubes se estruturar porque todas as rendas praticamente de televisão, né, era tudo passado para os clubes do Sudeste. Então, eu acho que com essas quebras de praças, com os streams, eu acho que isso tende a melhorar, né? Claro, isso não é um processo, né? Todo processo, todo movimento, e isso é um movimento, né? Uma busca, uma revolução de comportamento. Por exemplo, eu não serei atingido por esse movimento. Eu não serei, não tem como eu deixar de entender que o Romário, que o Edmundo é meu ídolo. Não tem como, né? Sorato, Bebeto, não tem como. Por quê? Porque eu vim dessa geração da década de 90. Mas eu acho muito legal, e no Pará, infelizmente, a gente ainda não começou com isso, eu espero que a gente comece, não para atacar, né? Ou dizer, quem torce para o time de fora não é paraense, não tem orgulho paraense ou nortista. Não, mas para fazer uma transição, né? Uma busca de uma mudança de comportamento. Assim como na década de 90 a misoginia, o racismo, jogar mijo nos outros era permitido, né? Pô, década de 90 era muito raro você ver uma mulher no estádio. Hoje em dia, às vezes, você vê ali 30%, 40% de mulheres no estádio, né? Tem até promoção para mulheres ir ao estádio. Não foi um movimento de anti-misoginia, anti-homofobia, enfim. E a gente não foi se racionalizando dentro do futebol. E claro, sempre vai ter aquelas pessoas resistentes. Isso é mimimi. Porque na minha época podia dar porrada, na minha época... Galera, os tempos mudam, né? E eu acho que esse movimento misto é um movimento, né? Eu vou continuar torcendo pro Vasco, não tem para onde correr, claro. A minha paixão é muito maior pelo Paysandu, mas vou continuar torcendo pelo Vasco, porque eu fui criado nessa época de década de 90, como o Bruno Formiga falou aí. Os filmes da nossa infância, tudo filme hollywoodiano, porque o cinema nacional não tinha incentivo. Agora que o cinema nacional começa a ocupar as vagas, as salas, né, mínima, a gente começa agora a ter esse contato com o cinema nacional, né? A mesma coisa agora para os clubes. Eu vejo, né? Eu vejo um futuro legal para Remo e Paysandu, espero que no Amazonas também, mas, claro, a faixa traidores, né? Vergonha do Nordeste, que é como aqui, ó, vergonha do Nordeste, é forte, ela é forte, né? Mas todo movimento começa assim, com fricções, né? Com embates, né? Mas eu acho que a gente pode respeitar um processo de transição. Quem viveu na década de 90 como eu, que fique com o seu Vasco, com o seu Flamengo, né? Com o seu Remo e Flamengo, com o seu Remo e Vasco, com o seu Vasco e Paysandu, e São Paulo e Corinthians, né? E a galera nova, a gente pode ir introduzindo, né? Essa torcida única aqui, né? E eu acho sim que esse movimento misto ele traz muito prejuízos para os clubes do Norte e do Nordeste, porque o moleque ele vai querer comprar a camisa do Neymar, mas se bem que o Neymar é um ídolo realmente mundial, né? Mas ele vai querer comprar a camisa do Pedro, ele vai querer comprar a camisa do Arrascaeta, ele vai querer comprar a camisa do Savarino, do Arthur, né, do Ronald Rios, né, do Vitor Roque. Ele não vai querer comprar a camisa dos atacantes do Remo, do Paysandu, né? Ou no máximo ele vai tentar as duas. Mas eu acho que a gente valorizando um pouco mais os clubes, tende sim, a gente vai consumir muito mais coisas. Eu acho que isso já vai acontecer naturalmente com esse movimento de passar os jogos, por exemplo, nos streams ao vivo. Não só por conta da questão econômica, né?
esse lance da camisa, enfim, dos clubes receberem direito de transmissão e dos streams. Porque eu acho que também, além disso tudo, os clubes regionais ele têm uma questão cultural, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, né, da minha vida. Eu morei muito tempo fora de Belém, hoje eu voltei, mas toda a minha conexão não era só com a culinária, com meus familiares, mas também com o time de futebol, né? Porque o time de futebol, ele traz pra gente essa memória afetiva, no meu caso, de ir muito aos estádios, né, com meu pai. Então, eu acho que a gente ganha muito porque os times acabam sendo uma expressão da nossa cultura e isso é muito importante para a nossa formação como pessoa. Até acho que Remy e Paysandu poderiam trabalhar um pouco mais isso, mas, por exemplo, eu acho muito legal quando eu vou na Curuzu, nos intervalos toca Tecnobrega, toca Melody, Carimbó. Então isso é legal porque, de um certo modo, isso também reafirma a nossa cultura. Então, por isso que eu acho que os clubes se fortalecendo, isso de um certo modo também é uma fortaleza para a nossa cultura, né? Eu já falei para vocês que eu morei muito tempo fora, morei em São Paulo, morei no Rio, morei no Amazonas, e aonde eu ia com a camisa do Paysandu, e isso é que é legal para Remy, claro que eu vou sempre torcer contra o Remo, né? Até porque isso faz parte do futebol, mas o que é legal é que toda vez que eu tava com a camisa do Paysandu, a pessoa falava, papão da Curuzu, né? Papão quem é melhor? Papão ou Leão? Ou seja, então isso acaba, isso em São Paulo, no interior de São Paulo, capital, então de uma certa forma isso acaba também levando o nome do nosso estado, né? Isso acaba fortalecendo a nossa cultura, né? O norte, que é muito conhecido, por exemplo, pela sua culinária, por sua música, carimbó, boi bumbá, Melody, Tecnobrega, as culinárias então nem se fala, né? Então eu acho que os clubes do norte, e eu falo pontualmente Remy e Paysandu, teriam a ganhar porque isso também, de um certo modo, fortaleceria aí a nossa cultura, né? Nossa cultura nortista. Mas queria saber, o que vocês acham aí desse combate do movimento de torcida mista, né? De combater a torcida mista, claro, respeitando o processo de transição. Vocês são a favor? Vocês acham que tanto faz? Ou vocês acham que de um certo modo isso prejudica os clubes do norte? Coloca aqui no comentário que quero ver a opinião de vocês.